A pobreza, acho que é ver num lugar desse, sem ter dignação, ter lugar digno para morar. De vez em quando falta água, mas a gente vive do jeito que vive. Uma casa como daquela lá, prédio assim, que não fica assim, a casa caindo, né? Você chega, você é discriminado. Não ter dinheiro suficiente para consumir alimentos que garantam pelo menos 1.750 calorias por dia. Essa é a definição de pobreza segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o limite seria uma dieta um pouco maior, 2.200 calorias por dia. Aqui é onde eu coloco o arroz. Aqui é o café, né? Que você tá vendo aqui, ainda tem um restinho. Aqui o açúcar, não tem nada. E aqui o trigo, que eu ganhei da igreja. E aqui a farinha. É a farinha de trigo, aqui a farinha branca de mandioca. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu como pobre quem vive com até R$ 140 por mês. Mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Este ano, um novo recorte foi feito, o da pobreza extrema. Entra nessa classificação quem tem renda familiar per capita de até R$ 70 por mês. O cálculo é feito assim: a renda de todos na família é somada e depois dividida pelo número de moradores. 16.197.297 brasileiros são considerados extremamente pobres, o equivalente a 8% da população. Estamos no sertão baiano. Seguimos pela estrada e, após passar por várias cidades, chegamos até Novo Triunfo, um dos municípios mais pobres do Brasil. Logo na chegada, nos deparamos com esta praça. Um espaço bonito e limpo, mas basta darmos algumas voltas pela cidade e conversar com as pessoas para entendermos a verdadeira realidade de quem vive por aqui. Em frente às casas, adultos, crianças e idosos olham o tempo passar. Não há muito o que fazer. Aqui, os sonhos mais simples parecem distantes. Dona Maria não tem muito com o que sonhar. Aos 69 anos, ela anda pelas ruas da cidade vendendo frutas. Debaixo de um sol forte, a idosa empurra seu carrinho e de porta em porta tenta ganhar algum trocado no final do dia. Quanto que a senhora vende a pinha? 50 centavos. E a manga? A manga é 6, é 7 por R$1. Nem meu não é. Aí divide. Se fizer R$10, é 5 meu, 5 dela, da mulher. Que mulher? Aqui é a dona do pé de manga? É a dona do pé de manga. A simplicidade na fala revela a vida difícil de quem pouco teve oportunidade na vida. E minha vida é essa, trabalhar, sair uma hora dessa, minha vida é trabalhar no mundo. Eu cheguei aqui na idade de 11 anos e estou nessa idade de 70 anos e ainda lavo o prato nas casas. Tem trabalho todo dia? Tem, até tem, mas é bem, a gente recebe bem pouco, né? Trabalhando bem no mês, você consegue tirar mais ou menos quanto? Aqui é 150 reais. 150 reais por mês você tira? É isso. Mesmo trabalhando vários dias? Mesmo trabalhando todos os dias, fora o domingo. Vamos ver aqui como que é a casa. É uma casa bem pequena, né? Uma sala pequena, né? Vamos entrando aqui. Um quarto, que dormem as minhas filhas, outro quarto aqui. Aqui é o quarto onde dormem as suas filhas. Isso. Quantas filhas dormem aqui? As duas? As duas. Na mesma cama? Não, tem um berço, Uma no berço e a outra na no cama. meu
quarto, aqui é o meu quarto, aqui é o banheiro e aqui é a cozinha. Com R$150 de renda, dá para alimentar as 2 filhas, o marido, você? Meu marido também ele faz bico. Ele trabalha com o quê? Ele com o que achar, de roça, com o que achar. Aí ajuda um pouquinho, tem um Bolsa Família, benefício, aí ajuda. Já aconteceu de chegar final do mês e não ter dinheiro para comprar comida? Várias vezes, já. De não ter nada para comprar? Já, muitas vezes. E aí como é que faz? Como é que você se vira? Se vira, né? Aqui a gente é tudo família, tem um sogro. Dona Aurelina tem 66 anos e faz o que pode para criar os 2 netos com os R$500 que recebe todo mês. Tenho vontade de dar uma coisinha a um e a outra, mas não posso. Sua mãe dessa daí são 8. Meu menino caçulo tem outra. Eu não posso, para eu dar um e não dar os outros, eu não dou a ninguém. Aí eles ficam queixa. O que mora mais, eu disse, vó, hoje não trouxe nada para mim. Eu digo, meu filho, vou trazer o quê? Eu digo, eu não trouxe comida para nós comer. Eu digo, eu faço feijão aí, olha o arroz, meu filho. O que eu posso botar dentro de casa é esse. Digo, um pedacinho de carne mês de mês. Não tá bom, não? Não posso. Você tá vendo sua avó aí no jeito que tá. Aí tu me é mesmo, vó, tá certo, a senhora tá certa. Aí também. As pessoas em situação extrema de pobreza estão espalhadas por todas as regiões do país, dos povos ribeirinhos do Amazonas às favelas do Sul. Mais da metade dos extremamente pobres vive no Nordeste. Em comparação ao número de habitantes, o Maranhão é o estado que tem mais pessoas em situação de extrema pobreza. De cada 4 habitantes, 1 vive na miséria. A vida não é muito boa não, senhora. A vida de pobre só como que é, né? O senhor tem medo da casa cair? A gente tem. Mas o que a gente vai fazer? A gente põe, a gente remenda, mete madeira, compra madeira, vai metendo, repregando. Seu Virgino é um dos moradores do bairro da Liberdade, em São Luís. A comunidade é cortada por uma vala, por onde escorre não só a água da chuva, mas também o esgoto de todas as casas. Aqui não há parquinho, e é no meio do lixo e da água contaminada que as crianças brincam, no mesmo lugar onde os ratos se escondem. Boa parte dos moradores da Liberdade vivem no seco, nome dado à parte da comunidade que tem casas em terra firme. Outros tantos moram em palafitas, 2 cômodos para 6 pessoas, e não tem cama para todo mundo. Dá pra ver aqui nas telhas, tem uns pedaços que não estão tampados, né? Que tem uns buracos. Molha tudo aí, molha. Como é que é quando chove? Molha tudo. E quando chove à noite que balança muito, a gente fica com medo da casa cair, a gente fica acordado. Aí molha tudo. Aí, o único lugar que não molha muito é na sala. Aí a gente corre pra sala. Os meninos estão dormindo, mas eu e eles estamos acordados, porque se acontecer alguma coisa... Todo ano, Rose vive a mesma agonia quando chove, quando a maré baixa e o perigo da casa cair é maior, e quando a maré sobe. Quanto mais a casa mais alta, mais ela balança. E se deixar baixa, a maré entra, aí destrói tudo que tem. A gente já tem pouca coisa aí pra comprar, a dificuldade. E quando a gente arranja o serviço que a maré tá grande, a gente nem vai ficar aí. Porque se quer banhar na maré, a gente tem medo, né? De ir e achar eles banhando na maré. Eles querem olhar, eles pensam que é praia e querem banhar. Aí é de aqui, quem mora aqui é difícil. O critério do bolso ele é muito assim, estreito. A gente tem, dentro do Bolsa Família, ele tem que fazer o cadastro único, né, da assistência social, que não implica em ser do Bolsa Família, mas para entrar no cadastro são 3 salários mínimos na família. No Bolsa Família é renda de 89 centavos, R$89, né, por pessoa. É uma renda muito baixa. E a gente tem várias famílias no Brasil, ou um percentual bastante grande, significativo de famílias no Brasil, que se encaixam nesse perfil. Só tiro 155 do Bolsa Família, que só tem nós 2. 150. Até quando você tem famílias que não atingem esse R$89, elas recebendo o Bolsa Família mesmo assim, elas não atingem,
elas acabam recebendo um plus a mais, que às vezes é R$10, R$20, para chegar nesse patamar de R$89 por pessoa em casa, né? Então, para ver o nível de pobreza que essas pessoas vivem. Não são todos que recebem dentro de um município que tem esse perfil de financeiro para poder entrar, porque existe um limite de orçamento para cada município. O que tem isso? Manteiga aí, quer ver? Leite, caixa de leite vazio. É isso que eu tenho. Se eu tivesse recebendo no bolso, minha geladeira estava com as coisinhas. Não adianta transferir recursos, senão ter a atenção básica à família, né? A minha principal crítica à gestão do programa, não é o programa, é a gestão do programa, é a falta de acompanhamento das condicionalidades. No programa é previsto as famílias serem acompanhadas em condicionalidades, que é o nome da forma de serem acompanhadas. Então elas recebem o Bolsa Família, mas tem condições para permanecer no Bolsa Família. Tem a condicionalidade da educação, que as crianças têm que estar, crianças e adolescentes, né, têm que estar na escola, podendo estudar com presença até de 85%, então até mais do que o MEC, né, exige que são 75%, elas têm que ter presença de 85% dentro de escola. Elas precisam, e isso pela escola, pela condicionalidade de educação, elas são monitoradas bimestralmente. Na verdade, mensalmente ou quase semanalmente, porque se falta, a escola já manda um recadinho para a coordenação do Bolsa Família. Teve só um cancelamento, né, que foi por falta, né, frequência escolar. Mas aí, como eles tinha sido erro da escola, porque o Adri ele ficou 7 dias em casa, mas ele estava de atestado. Aí eu acho que na diretoria esqueceram de anotar e colocar o atestado no prontuário dele, né? Aí me complicou. Na condicionalidade saúde, eles precisam estar com as vacinas em dia, precisam fazer as pesagens, né? Se precisar tomar algum medicamento, né? Alguma vitamina ou aquele programa do leite, no estado do Paraná tem o programa do leite, a criança se encaixa, tem que estar o registro desse leite que a mãe pegou. Dos acompanhamentos das crianças no pediatra ou no clínico geral sobre essa questão. Se tem idosos na família que estão inseridos no Bolsa Família, eles também têm que estar com a vacina de gripe toda certinha. Agora Maringá deu também a de pneumo, alguma coisa, pneumococo, mas para alguma coisa mais, né, uma doença mais séria, que os idosos também tinham que receber. Então tudo isso a saúde vai mandando também relatórios para assistência social, dizendo o que está sendo, se foi cumprido ou aquela família não cumpriu. Vacinas em dias. Quando eles nascem, tem que passar todo mês até eles completar 1 ano. Né? Todo mês tem que ir lá, tem que ver o peso, se estão abaixo, estão acima, né? Você não pode... E tem que marcar tudo aqui, na carteirinha deles, né? Tem que pesar, eles perguntam lá o que a gente come todos os dias, se a gente come fruta, se a gente toma suco todo dia natural, se as crianças comem arroz, feijão. E na assistência social, todas as crianças e adolescentes e idosos e mães nutrizes, gestantes, a gestante também, se tem gestante naquela família, ela também tem que fazer as consultas pré-natal, né? Manda todo o relatório do pré-natal daquela mãe, daquela adolescente. Para os preventivos da mulher, tem que também estar em dia para poder... Na assistência social, essas famílias são prioridade em todos os programas que a assistência social propor, né? Seja nos de convivência, fortalecimento de vínculo,
que são os de esporte não, é de oficinas, né, que a assistência social faz, elas são prioridades. No esporte se prioriza também essas crianças e adolescentes que são do Bolsa Família, para poder ir para um treino, alguma coisa no centro de esporte, elas que são prioritárias, né? Todas as entidades que têm convênio com a assistência social do município, 50% das vagas dela tem que ser prioritariamente as crianças, adolescentes e famílias que estão inseridas no Bolsa Família. Então há Uma das minhas críticas ao Bolsa Família é o fato de não haver uma preocupação real com a autonomia. Legal. Bom, a Bolsa Família, o programa de transferência de renda, né, que o Brasil conseguiu desenvolver, ele dá uma possibilidade das famílias poderem não ficarem dependentes de um serviço público que decide por elas o que elas precisam fazer, comprar, ter em casa ou fazer. Existe uma crítica bastante grande ao Bolsa Família, principalmente, que é como que você vai dar dinheiro na mão das pessoas, e há uma ideia, né, um negócio meio coletivo, assim, de que o Bolsa Família é muito dinheiro. E não é muito dinheiro. R$89 não é muito dinheiro. Tem famílias que podem receber até 350, ou, né, eles mostram lá no canhotinho, recebeu R$1.000. Ok, vamos ver o número de pessoas dentro dessa família para poder receber R$1.000. Tem famílias aqui que recebem R$700, R$800, mas são 10, 11 pessoas numa mesma casa. O que você faz com R$800 com 11 pessoas? Então a gente não dá para olhar só por um pedaço da história, né, um recorte só, mas ela ter o recurso financeiro na sua mão, isso talvez aqui a gente tenha menos histórias impactantes, mas tem também no Sul, de pessoas que nunca puderam escolher absolutamente nada para comer. Elas sempre tiveram que comer aquilo que alguém lhe deu. Quando você permite, é uma lógica interna para a pessoa muito diferente do que ela vivia. Puxa, agora eu tenho que pensar o que eu quero. Eu tenho que me planejar. Antes ela não planejava. Você começa a fazer pensar diferente dessas pessoas, e a grande maioria das famílias muito empobrecidas, elas não têm sonhos, né? Elas não têm aquele, vou planejar isso, vou fazer isso, quero fazer aquilo. Não existe isso para eles, é o hoje. Então, quando você dá um recurso, minimamente esse recurso na mão de uma família, pode ser que ela gaste em outras coisas, né, que é para nós, o cara tá morrendo de fome, vai comprar pinga. E por isso também o Bolsa Família ele é vinculado à mulher, né? Por várias pesquisas a gente tem que as mulheres têm um foco muito maior na família do que os homens. Então, ela geralmente a grande maioria responsável no Bolsa Família são as mulheres, porque elas investem na família aquele recurso, bem mais do que os homens, que quando ficam responsáveis pode realmente gastar todo o recurso do Bolsa Família no primeiro encontro de colegas que ele fizer ali na esquina, né? Então, essa lógica que o programa de transferência de renda dá, de a pessoa poder ter que se esforçar e fazer um pensar diferente, de que agora eu tenho que planejar o que eu vou comprar, onde eu vou pôr aquele dinheiro. Nesse livro do Vozes do Bolsa Família, tem uns relatos, foi feito no Nordeste, então acho que isso é bem mais impactante também. Não que a gente não tenha aqui também, mas bem menos do que no Nordeste, né?
de mulheres que viviam dependência, né, de situações de violência, de muita agressão e não tem trabalho, então elas não tinham perspectivas nenhuma para poder se separar daquela relação muito violenta, né? Acabava se submetendo seus filhos a isso. Quando ela recebe essa renda e sabe que mensalmente ela tem aquele X valor que ela vai receber na sua conta e ela pode contar com aquilo todos os meses, ela começa a ter autonomia. Ela começa a decidir coisas para a vida dela e não se submeter mais nem aos seus filhos, situações que ela não quer mais aquilo. Ela tem força para isso, né? Apesar de ser R$120, R$200, R$300, mas ela pode contar com aquilo. Então ela começa a se organizar com aquele recurso que ela tem para poder se libertar daquela situação toda de violência, ou que ela não quer viver, não quer se submeter àquela situação. Então acho que o que mais impacta esses programas de transferência de renda é a autonomia que as pessoas têm e de poderem crescer e decidirem pelas suas próprias vidas. E não alguém decidir onde você vai, o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai fazer da sua vida, né? Essa é a grande mudança. O programa de transferência de renda, ele vai numa lógica de autonomia. E sempre que é um extremismo, né, de extrema direita ou de extrema esquerda, você não tem uma discussão de pensar algo que seria possível pensar com o outro, apenas o que eu penso é o que é o correto. Então, da extrema-direita, eles vão pensar que nós precisamos de pessoas que digam amém para tudo aquilo que a gente propõe. Por isso que a gente está vivendo no momento agora, sempre a gente teve, mas agora há um acirramento disso, de que a população ela não pode ser politizada, a população não pode ser autônoma, decidir por si própria, porque ela vai pensar em quem vai votar, ela vai pensar que país que ela quer, que educação que ela quer. Tudo isso implica em uma participação social muito grande. E na lógica da extrema-direita, isso não cabe, a participação social não cabe. Ela pode ser, no máximo, mascarada, que é, eu faço, e a gente vê isso muito, eu faço, por exemplo, uma audiência pública sobre o orçamento, que aqui em Maringá a gente tem bastante isso, não só Maringá, mas de forma geral, faço uma audiência pública sobre o orçamento municipal, mas eu divulgo pouco, a forma, mesmo que você vá, a lógica que eles apresentam, você pouco entende daquilo, pouco opina sobre aquilo, e é feita uma audiência pública, legitimado pela população. Por aquela ata que todo mundo assinou e ok. Então acaba tendo uma certa participação, na verdade uma legitimação daquilo que a instância governamental se propôs. Diferente de uma participação, pensando no modelo do orçamento, né? Um orçamento participativo, verdadeiro, que é aquele que começa nos bairros, discutindo, né, o orçamento lá dos bairros e vem crescendo numa lógica de territórios, para depois fechar o orçamento municipal numa coletividade. Então é uma lógica um pouco diferente de participação, participação efetiva, né? E isso a extrema-direita não permite, não consegue aceitar, porque aí eu tenho que distribuir poder. Não sou eu que mando e você obedece. Então a gente tem essa lógica de não ter mais a participação, ou essa participação social mascarada, vamos dizer, né? Dizendo que a população não pode opinar, ou ela não tem acesso suficiente à informação
para poder emitir uma opinião sobre aquela situação que está sendo pensada por seu país, sua eleição, né? Então a gente não tem a maturidade de discussão suficiente para dizer esse é bom, esse é ruim, na grande maioria da população. Então isso é favorável para a extrema-direita, porque aí ela fala, olha, a gente quer assim, o discurso dela é assim, e a população acredita, porque ela não tem condições de fazer uma discussão adequada, considerar os prós e os contras, e a extrema-direita não vai fazer prós e contras de situações, eles só pregam aquilo que eles acreditam e aquilo é o bom. Então, para o programa de transferência de renda, isso é uma ameaça, porque ele é um programa de autonomia, né? A proposta dele é de autonomia. E a extrema-direita não prega autonomia, ela prega dependência. E aí a gente tem realmente uma ameaça da forma como esse programa está pensado, né, de autonomia, podendo talvez até continuar, mas com bastante cortes, porque eles vivem dizendo que tem ladroagem, que tem gente que não precisa, que está... Aí pega um ou outro caso, né, que está desviado aí, mas que é passivo de denúncia e, enfim, receber as suas penalidades, para dizer que olha quanta gente está tirando dinheiro do governo, né? Essa é mamando nas tetas do governo, essa população. Então, ele está bem ameaçado com uma ditadura de direita, que é a redução, vai ficar talvez por uma extrema pobreza só com acesso, para poder as outras pessoas terem que se virar do jeito que acham que tem que se virar, né? Que a autonomia deles é esse: vou te ensinar a pescar e não te dar o peixe, né? Na lógica deles é essa. Então eu tenho que fazer você trabalhar e não ficar dependendo do governo, né? Isso a gente vê diferente quando a gente pensa em famílias, né, e vem muito famílias que, na lógica de várias pesquisas que foi feita, a gente pode pesquisar vários relatos de Bolsa Família ou de transferência de renda, né, que não só do Bolsa, hoje especificamente é o Bolsa, mas tem o benefício da prestação continuada, o idoso, o portador de deficiência, né, que são outros também de transferência de renda, mas que relatos de famílias que puderam sair de uma condição de dependência. Me lembra muito um caso de uma mulher que ela tinha, se eu não me engano, 5 filhos, e eles não tinham um emprego, né? Principalmente na condição mais de Nordeste. Aqui, vamos dizer assim, pode até conseguir uma diária, o marido consegue, sei lá o que, alguma coisinha de pedreiro, de vez em quando, né? Quebra um galinho aqui, um carpe, um lotinho lá, mas numa condição que lá não tinha o que trabalhar, não tinha, lá era totalmente agrícola, e não pela seca, pela toda a situação que a gente conhece, assim, de várias situações no grande agreste lá do Nordeste, a dependência é muito alta, né, de toda poder público. E quando essa família recebeu o primeiro Bolsa Família, era como se eles tivessem assim, recebido R$1 milhão, né? Ela não sabia exatamente o que fazer com aquilo. Ela guardou o dinheiro. Numa caixinha ela guardava o dinheiro, porque elas nunca tiveram tanto dinheiro. E olha que o Bolsa hoje é R$89 o mínimo, né? Mas há algum tempo atrás era muito menos ainda. E até que, com o trabalho lá do serviço, enfim, da assistência social, conversaram com ela, porque ela era a primeira vez na vida que ela podia pensar em alguma coisa que ela podia comer ou comprar, ela ir lá o dinheiro, né, para comprar. Então aquilo foi tão chocante para ela que ela preferiu guardar o dinheiro. Ela não queria perder essa possibilidade de ter essa autonomia, porque se ela gastasse, né, então... E como no início as pessoas ainda não tinham aquela segurança de que o Bolsa ia cair mensalmente, né, tal dia
ter o dinheirinho tá lá, então ela guardou por um tempo aquele dinheiro. Quando ela conseguiu decidir, a primeira coisa que ela comprou foi uma bandeja de iogurte para os filhos dela. E deu um iogurtinho para cada um dos filhos. E aquela alegria dos filhos poderem comer uma coisa que eles nunca tiveram na vida, um iogurte, que era essa coisa só de rico para eles, né? Aquilo impacta muito a gente. De você ver famílias que, na nossa realidade, a gente não tem isso tão perto. Mas lá é o dia a dia deles, de não ter um iogurte, a criança não poder comer um iogurte. E ela, então, mensalmente, ela comprava uma bandejinha de iogurte todos os meses para os filhos dela. Então, eles tinham... era o dia da festa na família, né? Que eles podiam comer aquele iogurte. Então, isso não tem preço, isso, né? Não tem preço que você vê uma família poder ter a coisa mais mínima, que para nós é uma coisa banal. E banal, que para mim, como hoje, eu não como iogurte, eu decido se eu quero ou não quero, talvez eu não possa comprar hoje, mas amanhã eu tenho um dinheirinho e compro. Eu falar mal de um programa desse que dá para as famílias poderem pensar em comer coisas que para mim é tão comum, ou comer um pão que eu vou lá na padaria, compro 3, 4 franceses e como margarina, e eles comem uma vez no mês isso. É o dia da festa da família. Então é quase incabível de pensar de que pessoas querem de novo ver outras famílias passar por necessidades tão sérias, privações de tantas coisas que a gente nunca passou. Como é que eu posso falar para o outro passar? Decidir para o outro passar uma situação tão grave dessa? Então, bolsas, o programa de transferência, isso é na transferência de renda do Bolsa Família, isso tem relatos da pessoa com deficiência física, né, de quanto que isso melhorou a qualidade de vida deles, dos idosos, de eles poderem ter uma autonomia, de poderem decidir, de arrumar a casinha deles, você tem muitos relatos dos idosos que um ano ele pintou a casinha, outro ano ele fez a calçada, outro ano ele comprou alguma coisinha que tanto que ele podia, que ele nunca pôde fazer nada, porque sempre era para os filhos, para os netos. Também é verdadeiro que hoje tem muitos idosos que essa renda é que mantém a família, né? Acaba não ficando para ele. Isso também é muito verdadeiro. Então, não tem como a gente questionar um programa de transferência de renda. Isso é você dar para o ser humano uma condição mínima de ser humano, que é poder decidir o que ele quer fazer com a vida dele. É mínimo. Eu não posso tirar isso, porque a gente vira, vamos dizer, mais animal, né? Você briga pelo básico que a gente tem, que a nossa Constituição diz que nós temos que ter garantia disso. O governo tem que garantir isso, o governo não, o Estado. Então, a direita realmente tem... O grande perigo é que a direita realmente destrua tudo isso. E aquela mãe que compra um iogurtinho para o filho todo mês, ela possa não comprar mais. Viver de novo naquela situação de dependência, de que o outro decida para ela o que ela quer comer, o que seus filhos vão comer. Então esse é o grande risco de a gente ter a extrema-direita voltando para isso. Estão mais preocupados em fazer com que o programa chegue às pessoas e a cada vez mais pessoas, do que a entender como é que eu posso construir com as pessoas a saída do programa. Eu comecei a receber o Bolsa Família em 2003 e nessa época eu trabalhava em casa, costurava em casa fazendo concertos ou roupa sob medida.
E tinha pouca retirada, era 50, 100 por mês. E meu esposo não podia trabalhar, então nós começamos a receber o Bolsa Família, que era 60, depois aumentou para 120 por causa de 2 filhos. E que ajudou bastante nessa época. Quando nós recebíamos esse valor, nós comprávamos as coisas de casa que precisava, às vezes remédio, material escolar, mas era o uso de casa mesmo. Todas nós aqui que trabalhamos hoje na cooperativa viemos, a maioria do Bolsa Família. Através da Operação Trabalho, que começou em 2006, nós conhecemos o projeto Oficina Escola. Esse projeto, nós tínhamos que confeccionar os uniformes da rede municipal e tinha um horário que nós tínhamos que fazer formação. E eles nos explicavam sobre o mercado de trabalho, cooperativismo, sobre empreendimento familiar. A incubadora ela nos deu assessoria desde o início mesmo, quando nós estávamos na oficina escola. Quando nós temos bastante serviço, a renda é entre 700 e 800 em média. Eu parei de estudar na 8ª série. E achei que nunca mais eu ia conseguir voltar a estudar. Tinha vontade, mas achava que não dava, não tinha como deixar a casa, os filhos para ir estudar. Aí eu voltei a estudar 20 anos após. Eu até fiquei meio assim, nossa, depois de 20 anos eu estou na escola de novo, né? Eu creio que tudo isso que aconteceu na minha vida foi através do Bolsa Família, porque eu vi que tem novos rumos que tem condição da gente voltar. Eu voltei a estudar, terminei o ensino médio, estou cursando inglês, estou na fase, no método do intermediário já. E estou fazendo administração também. A oportunidade foi dada e eu peguei. Então, assim, depende não só do governo, assim, mas da oportunidade que foi dada e da força de vontade também. Porque muitas vezes você tem uma oportunidade, você passa por ela direto, despercebido, e você não acata. Eu acabei de dar uma aula de design pela prefeitura faz um mês. Então, assim, foi a primeira vez que eu dei aula. E foi ótimo, maravilhoso, assim, que veio tudo através desse processo mesmo. Se eu estivesse em casa, nada disso teria acontecido. Para mim foi muito bom, porque dá para perceber que a gente não depende mais do Bolsa Família. Temos outras áreas que a gente pode conquistar e o trabalho já está rendendo, tendo uma retirada melhor. Então, aquele Bolsa Família que me ajudou vai estar ajudando outras pessoas que precisam também.